querido, aqui é a Zaiza e você está no quadro Pare, Ouça e Reflita do canal Azeite e Vinho. E no vídeo de hoje daremos continuidade ao tema verdade. No vídeo anterior, vimos que a verdade é um fundamento firme, uma base sólida, um apoio seguro. Em suma, é a lei do Senhor, segundo a qual ele estruturou toda a sua criação. E que também ela não se apoia ou se estabelece em alguma ação nossa de conhecer, crer ou aceitá-la. Por ser um fato, ela é independente de nossas opiniões ou sentimentos. Quando não compreendemos o que é a verdade, não a conhecemos e por isso não sabemos ao certo como agir, como viver e como ser correto de acordo com ela. Ou seja, de acordo com o governo de Deus sobre as nossas vidas. Para nos submetermos a um padrão ou a alguém, é necessário compreendermos e conhecermos o seu devido valor. E para isso, precisamos de duas coisas: meditação e relacionamento. Meditação para o padrão e relacionamento para com a pessoa. Ninguém compreende algo ou alguém profundamente quando não se relaciona correta e profundamente com ele. Vamos voltar ao texto de João, capítulo 8, nos versículos 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para conhecermos a verdade, é necessário que permaneçamos na palavra que Jesus proferia, seguindo os seus ensinos, seguindo o seu modo de agir, de pensar, enfim, seguindo o seu modo de viver. Porém, por experiência própria e por tantos testemunhos contidos nas Escrituras e da indicação do próprio Jesus, é possível constatar que esse processo de permanecer na palavra não é solitário e que ele também não acontece espontaneamente, sem que se tenha um trabalho, ou seja, também é necessário um esforço nosso. É necessário ansiar pela verdade, buscá-la, conhecê-la, amá-la e não medir esforços para que ela esteja presente na nossa vida, em todos os aspectos e em todos os momentos. Além disso, as Escrituras também apontam como podemos ser guiados a toda a verdade, como vemos em João, capítulo 16, versículos de 7 a 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Para sermos guiados à verdade, precisamos conhecer o ministério de Jesus e sermos guiados por Espírito Santo. Além disso, é necessário também caminhar juntamente com alguém que verdadeiramente caminha com Deus e que queira, te instruir na verdade. Alguém que já passou por esse processo e está apto a te ajudar a trilhar por ele. O ministério que Jesus exerceu no seu tempo aqui na Terra nos ensinou a respeito do Evangelho do Reino de Deus. Nos mostrou como deveríamos agir e nos comportar corretamente e de maneira justa aqui na Terra, em meio a uma cultura de iniquidade que iniciou com a rebelião angelical nos céus e se fortaleceu com a rebelião humana, conhecida por nós como a queda do homem. Esses dois eventos estabeleceram um padrão de comportamento e de leis opostos ao estabelecido por Deus. Este padrão ou cultura é o que chamamos de iniquidade. Anjos e humanos se opuseram ao governo divino e decidiram ditar as suas próprias verdades,
as suas regras e limites para as suas vidas. Ainda hoje, percebemos que essa cultura está presente em nossos dias. Todavia, após o ministério de Jesus e por meio de Espírito Santo, temos a escolha de conhecer a verdade e nos libertar desta cultura iníqua que rege o mundo até então. Ser guiado por Espírito Santo, ou seja, por Deus, é outra forma de compreender relacionamento. As Escrituras nos ensinam a respeito de como diferentes pessoas se relacionaram com Deus, com Jesus e entre si, muitas de forma correta e outras de forma incorreta, e também as consequências de cada tipo de relacionamento, tanto os corretos quanto os incorretos. Um exemplo de um relacionamento correto com Deus, de alguém que buscava viver e agir na verdade, é o rei Davi. Em contrapartida, um exemplo de relacionamento incorreto é de seu antecessor no trono, Saul. A ambos, Deus deu direções, indicando a forma como agir e se comportar no trono e em suas vidas pessoais. Porém, um ouviu, concordou e acatou, se aproximando da verdade, que é Davi, e outro ouviu, concordou, mas acatou em partes, se distanciando da verdade, que foi Saul. Outro exemplo de relacionamento correto, agora com Jesus, é Pedro, que contrasta com o relacionamento de Judas Iscariotes com Jesus. Embora ambos tenham traído Jesus, o comportamento após a traição indicou quem realmente conhecia e vivia a verdade, a palavra, os ensinamentos de Jesus, e quem não tinha a menor ideia sobre ela. E como exemplo de acompanhamento ou liderança humana, entre tantos outros, lembrarei dos apóstolos e demais discípulos da primeira geração, que acompanharam Jesus em todo o seu ministério, caminharam e aprenderam com ele e geraram novos discípulos, que podemos chamar de segunda geração. Estes discípulos começaram a caminhar com os da primeira geração, aprendendo com eles até estarem aptos a ensinar outros discípulos e continuando até hoje, como constatamos em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, na versão hebraica, que diz assim: E assim eles o tocaram e creram, convencidos tanto por sua carne quanto por seu espírito. E aproximando-se Yeshua, falou-lhes dizendo: Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei talmidim, discípulos, em todas as nações em meu nome, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por hoje era isso, querido. Fique em paz e até o próximo vídeo.